Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo o quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Amém. Sente aí no seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então diz assim, a palavra do Senhor, onde nós lemos. Esse texto ele é muito bom para a igreja, para todos nós, para toda a igreja, porque é um ensinamento, como diz aí no título, nós não lemos do começo, lá do versículo 18, somente a partir do 23, mas eu vou falar deles. Fala sobre os deveres da família. O que é um dever? É uma obrigação. Muita gente, como eu já falei em um culto passado, eu não lembro quando, que muitas pessoas elas confundem dever e direito. Direito é uma coisa e dever é outra coisa. Dever é aquilo que você tem obrigação de fazer em relação a algo ou alguém. Por exemplo, quem trabalha em uma instituição pública deve seguir as normas daquela instituição, o estatuto do servidor, as leis, todas as normas daquela entidade que ele trabalha. É o dever daquela pessoa, é seguir aquilo ali, é a obrigação dela. Quem trabalha numa empresa privada também tem normas. Direito, qual é o direito do funcionário na obra? É receber o salário dele, é não ser maltratado, enfim, isso é direito dele, não é? É dever do patrão e direito do funcionário. Então, o que Deus fala aqui nessa mensagem, que nós estamos começando aqui, é sobre os deveres da família. A obrigação que cada membro da família tem em relação ao grupo familiar e a obrigação que cada servo de Deus tem em relação à sua vida aqui na terra. Porque nós não convivemos só com a nossa família, nós convivemos com outras pessoas além daqueles que são nossos familiares. Então, nesse texto, o Senhor fala no versículo 23 em diante, uma mensagem bem bonita que ele diz, olha, tudo que você fizer, fazei-o de todo o quê? De todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Olha que ensinamento maravilhoso. Por isso que eu falei sobre esse vídeo que eu vi ontem, desse patrão lá da obra falando com os funcionários. Porque muito funcionário pensa assim, não vou fazer mais não, estou nem aí. Como se estivesse fazendo para o patrão. Mas o que o Senhor ensina para nós aqui? Você que teme a Deus, que obedece e tem desejo de seguir a vontade de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós, como crentes, como servos de Deus? Ele diz assim, olha, tudo que você fizer, isso aqui é para todo ser humano de uma maneira geral. Mas para nós que servimos a Deus, isso ainda é mais forte ainda. Porque o Senhor diz assim, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O que quer dizer isso? Fazer de todo o coração. Fazer de todo o coração, o Senhor quer que nós venhamos fazer o que nós estamos fazendo no trabalho, no estudo, em casa, para o pai, para a mãe, para um irmão, para um vizinho, para quem quer que seja, que você se dispõe a fazer alguma coisa, você vai fazer de todo o coração, com empenho, com dedicação, com sinceridade, usando toda a habilidade e energia que Deus te deu para fazer aquilo ali. Porque se não for dessa maneira, você não está fazendo de todo o coração. Se você trabalha em algum lugar e atende alguém de uma maneira com empolgação, com toda a determinação, você trata aquela pessoa a melhor maneira possível e chega logo outra depois, você trata aquela pessoa de uma maneira diferente, você relaxa na sua maneira de tratar aquela outra pessoa que chegou depois, você está pecando. Você está fazendo uma coisa que não agrada a Deus. Porque o próprio Senhor ensina isso aqui. Isso é um dever nosso. E Paulo diz aqui nesses versículos anteriores, ele diz, olha, isso para esposas, maridos, filhos, pais e servos. Você,
é uma dessas coisas aqui. Ou você é esposo, ou você é marido, ou você é pai, ou você é filho, ou você é servo, ou mesmo senhor de alguém. Então, o Senhor diz assim, olha, tudo que você fizer, faça de todo o coração. Não como se fizesse para homem, mas como se fizesse para Deus. Muito tempo atrás, há alguns anos, eu não lembro quantos, mas não faz tantos anos assim, eu ia num ônibus coletivo lá em Teresina, e eu ia lá no fundo do ônibus, e um rapaz conversando com outro, ele dizendo para o outro assim, olha, eu quero nem saber, eu só quero saber do meu dinheiro no final do mês. Não estou nem aí se a empresa quebrar, se o patrão não conseguir pagar as contas dele, eu quero que o meu salário caia na conta e pronto. Se cair na minha conta, eu não estou nem aí para a empresa. Que funcionário é esse? É um funcionário mau. É um tipo de funcionário que é exatamente o contrário do que Deus fala aqui. Tudo que você fizer, faça de todo o coração. Olha, quando você fizer algo para alguém, gente, faça não como se você estivesse fazendo para aquela pessoa. Faça como você estivesse fazendo para o próprio Deus. Para o próprio Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no versículo 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça. A justiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Olha, o que quer dizer não há acepção de pessoas? Isso aqui vale para crente e para não crente. Para quem serve a Deus, para quem não serve a Deus. Para quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Quem faz injustiça, quem não faz as coisas com diligência, com interesse, dedicação, dedicando todo o esforço, habilidade, concentrando ali toda a sua atenção naquilo que está fazendo, para aquela pessoa, para quem ela está fazendo injustamente. E a palavra diz aqui no versículo 25, que quem faz injustiça receberá em troca a injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Isso quer dizer que é para todas as pessoas. Se não tem acepção, então é para o crente, é para o não crente, é para o branco, o preto, o amarelo, o azul, o rico, o pobre, o brasileiro, o chinês, o americano, o japonês, quem quer que seja, o europeu, enfim, para todos. Então tudo o que você fizer, faça com o temor de Deus, não faça relaxadamente. Ainda que você faça para você mesmo, faça com dedicação. Mas só que a gente não faz assim sempre, não é verdade? Muitas vezes a gente faz o que está fazendo relaxadamente, descansado. Ah, fulano não merece, eu não vou fazer como deveria. Eu estou pregando essa mensagem aqui por causa de uma coisa que eu vi hoje de manhã, antes de vir para cá. Às vezes, numa coisa que eu vejo na rua, Deus me fala. Na hora que eu vi, Deus me falou, fala sobre isso aqui hoje. E eu vinha saindo de casa hoje. Na hora que eu dobrei numa esquina, eu vi um rapaz. Eu saí hoje mais tarde, um pouquinho mais tarde, era 7h45 quando eu saí de casa. Na hora que eu dobrei a esquina de casa, que dá quase como daqui nessa esquina aqui, um pouquinho mais longe, mas não tão longe, eu dobrei a esquina, na hora que eu dobrei, eu vi um rapaz fazendo, sabe o quê? Um traço de massa, um cara trabalhando de servente pedreiro, assim na beira da avenida, da rua, mexendo ali a massa, fazendo uma massa, né? Fazendo ali aquele serviço ali. Aí eu lembrei do tempo que eu trabalhei também de servente, eu trabalhei algum tempo. Eu me lembrei disso aqui, que a palavra de Deus fala disso aqui também. Sobre fazer, e fazer com diligência. Fazer não como se estivesse fazendo para o homem, mas como se estivesse fazendo para Deus. Mas o que eu pensei exatamente no momento foi o seguinte, que vi aquele rapaz trabalhando, eu lembrei, quando eu trabalhava lá atrás, eu lembrei assim, Senhor, me dá saúde, me dá disposição para fazer as coisas com dedicação. Aí, no mesmo momento que eu pensei isso, Deus me perguntou assim, para que tu quer saúde? Vê esse pensamento na minha mente. Para que tu quer saúde? Para que você quer saúde? Para que é? Não precisa me responder não, só pense na sua mente aí. Para que você quer saúde? Por que você pede a Deus saúde? Para que você pede a Deus para ficar bem? Fisicamente falando, mentalmente, saudável mentalmente, saudável fisicamente. Para que você pede isso? E foi o que Deus me falou, é para o meu louvor que tu quer saúde? Tu quer saúde para glorificar o meu nome? Ou tu quer saúde por outro motivo? Então, para que a gente quer aquilo que a gente pede a Deus? Foi isso que Deus me falou naquele momento que eu vi aquele rapaz fazendo aquela massa ali, aquele traço de massa ali, o cimento, a areia, aquele serviço ali. Para que a gente pede o que pede a Deus? No que aquilo que a gente pede a Deus vai trazer glória para o nome do Senhor? Se eu peço a Deus uma coisa, qual a glória que Deus vai receber naquilo que eu estou pedindo a Deus? Ainda que seja uma coisa necessária para a nossa vida, a saúde, que é necessário para todo ser humano, para o ser humano viver de verdade, ter qualidade de vida, precisa de quê? Saúde, porque quem está doente tem qualidade de vida? Não, a pessoa vive, né? Vai vivendo.
Deus não necessita de coisas extraordinárias para falar com a gente. Deus fala com cada um de nós em coisas simples. E olha o que Deus fala: tudo que você fizer, faça com diligência. Faça de todo o quê? Como diz aí no versículo 23, fazer de todo o coração. E no versículo 23 ainda diz o quê? Fazer tudo, ou melhor, no versículo 23 começa dizendo: tudo quanto fizerte, fazei de todo o coração. Não é isso? E o que mais que diz? Não como se fizesse para homens, mas para o Senhor. Quer dizer o quê? Que a sua motivação para fazer algo deve ser independente de para quem você está fazendo aquele serviço. Porque muita gente empenha todo esforço dependendo de quem, para quem está fazendo aquele serviço. Se alguém vai fazer um serviço para alguém importante, o que ela acha que vai ter alguma vantagem, ela se esforça, ela se dedica, ela faz de todo o coração, sabe? Se empenha. Mas se vai fazer para alguém que ela diz, fazer aqui de qualquer jeito. E não é desse jeito. Quando diz aqui, fazei-o de todo o coração, quer dizer exatamente isso, que nós devemos ter motivação para fazer com excelência, não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Se eu subo aqui no altar para pregar a palavra, eu devo pregar com motivação. Tudo que a gente fazer, tem que fazer de todo o coração. Se você trabalha, faça de todo o coração. Meu patrão não merece, pois não faça como se fizesse para ele. Faça para quem realmente você faz, para Deus. Minha esposa não merece que eu me dedique. Meu marido não merece que eu me dedique em casa. Pois pronto, não faça como se fizesse para ele. Faça como se fizesse para Deus. Será que Deus merece? Lógico que merece. Então faça como se fizesse para ele. Meu filho não merece, minha filha também não merece. Pois pronto, pois não faça como se fizesse para o seu filho ou para a sua filha. Porque tem filhos realmente que dá vontade de não fazer nada, eu sei. Mas faça como se fizesse para Deus. Tenha motivação, mas não olhe para o homem. Porque se você olhar para o ser humano, você vai ficar desmotivado. Porque às vezes as pessoas não dão devido valor àquilo que você está fazendo. E se você focar naquela pessoa para quem você está fazendo, para ter motivação ou não, pode ser que você não tenha motivação. E não tendo motivação, você vai fazer um mau serviço. Vai prestar um trabalho ruim. E é tudo que Deus está dizendo antes. Tudo que você fizer, quando fizer, faça de todo o coração, com empolgação, com determinação, com diligência, com motivação, com qualidade. Faça um trabalho com excelência. E um serviço de má qualidade aborrece qualquer pessoa, inclusive a Deus, inclusive o Senhor, a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Porque Ele ensina para nós aqui que nós devemos fazer um serviço de qualidade, de excelência, fazer um bom trabalho. Trabalho de pedreiro, faça um serviço de qualidade. Trabalho de servente, faça um serviço de qualidade. Seja qual for o seu serviço, faça um serviço de qualidade, um bom serviço. Não é por causa do patrão, não é por causa do Senhor, é porque você sabe. Não é a primeira vez que eu estou pregando essa palavra. Você sabe que você, como servo de Deus, e como eu disse lá no versículo 25, a palavra diz, isso aqui não tem acepção de pessoas, é para todos, mas especialmente para nós que somos servos de Deus, nós é que devemos mesmo fazer um serviço de qualidade, não relaxar no serviço. Ainda que a pessoa não mereça receber um serviço de qualidade, mas por causa do meu Deus, eu vou fazer um serviço de qualidade, vou fazer um bom serviço. A pessoa não merece mesmo não, mas eu vou fazer um serviço bom. Por causa do temor que eu tenho a Deus. Não estou fazendo para essa pessoa como se eu fizesse por ela, mas como se o próprio Senhor fosse sentar na mesa que eu vou servir a comida. Se o próprio Senhor fosse passar na rua aqui que eu estou asfaltando, remendando, como se o próprio Deus fosse morar na casa que eu estou construindo. No banheiro que eu estou limpando, como se Ele viesse aqui. Não que Ele vá, né? É só uma comparação. Então a palavra diz, tudo que você fizer, sem exceção, qualquer coisa que você pensar e você for fazer, faça com qualidade, com excelência, como a palavra diz, com integridade, sendo honesto, quando ninguém está vendo, porque o Senhor sempre vê. Olha só, outra coisa maravilhosa que a gente aprende aqui. Então, você lembra daquela mensagem que a palavra fala lá, em Mateus 25, versículo 14 e 30, sobre a parábola dos talentos, que o Senhor deu talentos para algumas pessoas, alguns homens,
o que recebeu um, o que ele fez? Ele enterrou o talento, o dinheiro. E quando o Senhor voltou, que cobrou os talentos, até chegar naquele que tinha recebido um, o que ele disse? Senhor, eu tive medo do Senhor, então foi enterrar o talento. Ele não prestou um serviço de qualidade para o Senhor dele. E em recompensa do mau serviço que ele prestou, o que o patrão dele disse para ele? Servo mau, sabias que eu sei onde não plantei e não cuidou de guardar o meu dinheiro? Pelo menos tinha colocado no banco, aplicado na poupança, e quando eu voltava eu receberia o dinheiro e os juros daquilo ali. Então lance ele fora, nas trevas, e ali vai haver choro e ranger de dentes. E a mesma coisa que o Senhor diz aqui em outras palavras no versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Olha, gente, às vezes a gente está sofrendo as consequências na nossa vida é por causa dessas coisas. E a gente passa batido, despercebido. Como eu falei aqui, faça um serviço com integridade, com honestidade. Não espere seu patrão estar olhando para você fazer um serviço bom, não. Porque enquanto o seu patrão não está olhando, quem está vendo? Deus. Então, se Deus está vendo, Ele sabe se você está fazendo um serviço de qualidade ou não. E a palavra diz para nós aí em Mateus 25, que o servo mau, que não fez um serviço de qualidade, ele sofreu as consequências. Como Paulo diz aqui no versículo 25, o que faz a injustiça, receberá a injustiça. Quando a gente diz assim, eu vou fazer serviço tal, e a gente esmorece no serviço, faz relaxado, a gente pode até fazer e a pessoa receber e não dizer nada na nossa frente, mas depois ela vai comentar para os outros, eu paguei fulano, disseram que trabalhava bem, fazia assim, assado, e fez um serviço desse, um serviço mal e tal, e tal, tal. O que é isso aí? Estou falando isso como exemplo de como a gente às vezes faz coisas que a gente acha, eu estou só fazendo aqui. Não, a gente tem um dever, a partir do momento que aceita uma missão, nós temos o dever. Se eu sou pastor aqui, eu tenho uma missão também, e como pastor eu tenho que cumprir. Você como membro também, como servo de Deus, você também tem sua missão, sua função, seu dever como membro, como servo de Deus. Então, quando a gente faz esse trabalho, como a palavra diz aqui, que não é de todo o coração, nós fazemos injustamente. E fazendo injustamente, nós recebemos em troco a injustiça. Por isso que às vezes a gente sofre consequências dos males que a gente faz. Às vezes fica doente, às vezes passa um problema financeiro, é Deus dizendo, olha, a tua injustiça que tu fez lá atrás, aquele serviço mal, que tu não foi atencioso, diligente, não fez com qualidade, tu está recebendo troco agora. Só que a gente acha que não. Acha que Deus vai deixar passar. E não é assim, meu Deus é justo. A Bíblia não diz que o que nós plantamos, nós colhemos, não é isso? Sim ou não? Sim. E para isso também não há acepção de pessoas. Seja para servo de Deus ou para não servo de Deus. Quem crê em Deus ou quem não crê. Se você faz o que é bom em troco do bem, em um momento você recebeu o bem. Nem que não seja nessa vida, mas na eternidade você recebe. Mas se você faz o mal, meu irmão, você vai receber o mal. Pode até não receber nessa vida também, mas na eternidade também recebe. Então veja só, a palavra do Senhor é um grande ensinamento para nós, povo de Deus. Tudo que você fizer, só relembrando, faça de todo o coração. Versículo 24, ciente. Olha, faça consciente, lembrando, com certeza na sua mente, de que você vai receber a recompensa, não é do homem, mas recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem está servindo. Olha só, quando você está fazendo serviço para alguém, não é aquele alguém a quem você está servindo, mas você está servindo ao Senhor. E como a mensagem é para a família, na nossa família nós devemos dedicar. Porque lá no versículo 18, Paulo fala sobre a esposa. Ele diz, esposa, sejam submissas aos seus maridos. E não confunda submissão com escravidão. É ter respeito, reverência, saber que o homem é o cabeça da família, determinado por Deus. Que hoje é uma grande dificuldade de muitas mulheres aceitarem isso, de que o homem é o cabeça. Deus determinou que ele seja, e se você teme a Deus, você tem que se sujeitar a essa palavra. Não tem para onde correr. Não foi estabelecido pelos homens. E para os maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Isso aqui é o dever. A esposa deve ser submissa ao marido, respeitar o marido como chefe, cabeça.
Marido, ame a esposa, é dever amar a esposa e não tratar ela com amargura, indignamente, não maltratar a esposa. Isso é dever do homem, não é opcional, é dever do homem. Ser o provedor, ser aquele que cuida da casa, da família, que é o cabeça e ama a sua esposa. E aos filhos, ele diz, filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. Também não é opcional aos filhos, é uma obrigação dos filhos obedecer aos pais. E aos pais, ele diz, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem pai, meu irmão, que ao invés de contribuir para o crescimento do filho, faz é atrapalhar o filho se desenvolver. Ao invés de ser uma pessoa que ajuda o filho se desenvolver como ser humano, e se for crente como um servo de Deus, faz é atrapalhar. Então o Senhor diz assim, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem filho, meu irmão, que se entristece da vida por causa do pai. O pai é tão difícil, tão complicado, que o filho até desanima. Quer saber? Não vou fazer mais nada que me interesse, não. Estou cansado. Então, ele fala aqui também, para terminar, dos servos. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, e visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Olha só, olha você que é servo, você que trabalha, não sirva de aparência só quando estiver na frente do patrão, ali daquele que é o seu chefe, seu Senhor, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Está vendo? Sirva com temor aquela pessoa para quem você está fazendo aquele serviço. Por isso que eu perguntei lá no começo, que eu falei do rapaz que estava vendo a obra lá, quando eu vi, eu disse, Senhor, me dá saúde, me dá disposição para me fazer as coisas com determinação, com diligência. Porque quando você não está bem, você não consegue nem fazer as coisas com dedicação. Aí não é nem porque não queira, é porque às vezes a qualidade que você tem de vida impede. Então Deus, ele no mesmo instante, ele disse, para que tu quer saúde? E foi o que eu perguntei a vocês. Para que você quer saúde? O motivo de você querer saúde é para que através da sua saúde Deus seja glorificado? Você só quer saúde simplesmente para ter saúde, para ter qualidade de vida e poder desfrutar da sua vida sem em nada glorificar a Deus naquilo que você está fazendo? Porque tem coisas que nós pedimos a Deus que Deus ele não vai dar. A palavra diz, lá em 1 João 5,14, não precisa você abrir não. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só. Então quer dizer o quê? Que em algumas coisas Deus não vai nos ouvir porque não é a vontade dele. Porque ele só faz alguma coisa também se for da vontade dele, inclusive da saúde. Paulo, quando ele diz que lá fala do espinho na carne, que é no sofrimento que Paulo tinha. Paulo pediu para Jesus tirar o espinho da carne, não foi? E qual foi a resposta de Jesus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Aguenta aí, não vai ser fácil, eu sei, mas aguenta aí o espinho na carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, é dessa maneira que Deus trabalha. O que nós pedimos a Deus vai glorificar o Senhor. Para que você quer saúde? Como Deus me perguntou. Se eu tiver saúde, eu vou me manter firme com Deus? Se a minha saúde for 100%, eu não tiver problema nenhum, eu me sentir bem, estiver bem realmente, aquele momento, aquele estado, aquela qualidade de vida que Deus me der de saúde, Deus vai ser glorificado nele? Ou a minha saúde vai contribuir para o meu afastamento de Deus? Porque tem pessoas que são assim. Quando estão bem, se distancia de Deus. Só lembra de Deus quando está no momento difícil. Quando está no momento ruim, aí procura Deus. Mas no momento que a qualidade de vida melhora, aí se distancia de Deus. Então tem coisas que Deus não dá, porque realmente sabe que certas coisas que Ele der para nós vai nos distanciar de Deus e não aproximar. Por isso eu perguntei a vocês para que vocês pensassem. O que você pede a Deus com relação à saúde ou qualquer outra coisa? Vai trazer alguma glória para Deus? Vai glorificar a Deus? Ou eu quero tanto comprar um carro,
Eu quero tanto ter uma casa. Tá bom, é um desejo justo. Mas no que isso vai glorificar o Senhor? Em que Cristo vai ser glorificado nesse desejo que você tem? Será que esse pedido seu, esse desejo seu, agrada a Deus? Eu lembrei agora de questão de tatuagem. Muitas pessoas questionam, às vezes os pastores, sobre questão de tatuagem. Até vê muitos crentes mesmo, tem muito crente fazendo tatuagem, que diz que na Bíblia não proíbe tatuagem. Realmente não tem nenhum versículo específico falando de tatuagem, até porque naquela época não havia tatuagem como hoje. Faziam marcas no corpo, sim, um certo tipo de tatuagem. Sim, e a Bíblia, lá no Antigo Testamento, Moisés fala que nós não devemos fazer marca no nosso corpo para homenagear mortos, sabe? Mas mesmo não tem um versículo específico dizendo assim, olha, não faça tatuagem no corpo, não faça um palhaço, não faça uma flor, não faça um coração. O que uma tatuagem vai trazer glória para Deus? Em que? Quando alguém questionar você, se pergunta, fulano, você quer fazer uma tatuagem? Tá bom. Você teme a Deus? Tá bom. Temo. No que esta tatuagem que você quer fazer vai glorificar o Senhor? Que tipo de glória Deus vai receber nessa tatuagem que você deseja fazer? Deus vai ser glorificado nisso aí? Deus vai ser exaltado nisso aí? Não, é só porque eu quero, porque eu acho bonito. Então não é da vontade de Deus. Então, gente, a gente tem que pensar nisso tudo, porque, como diz João, a gente tem esperança nele. E nessa esperança que nós temos, de que tudo que pedimos a Ele, Ele nos ouve e nos dá se for de acordo com a vontade dEle, a gente tem que lembrar disso também. Foi o que Deus me lembrou disso. E João também. Para que você está me pedindo saúde? A sua saúde vai me glorificar? Ou só é para você se exaltar? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se quer saúde, peça a Deus, porque se for da vontade dEle, Ele dá. A vontade dEle, Ele dá sim. Não se iluda com as pregações aí, que diz que Deus vai te dar tudo, porque é mentira. Deus não vai te dar tudo. Porque se Deus te der tudo, você vai se arrebentar. Porque se Deus me desse tudo que eu já pedi, eu não estava nem aqui, pode ter certeza. Porque até a morte eu já pedi a Deus. Disse, Senhor, me mata, meu Deus, me mata, porque isso, porque aquilo. Então Deus não vai te dar tudo. Deus não vai te dar tudo. Deus, a vida sentimental. Deus, eu gosto tanto de fulana de tal. Eu queria tanto aquela pessoa. Para quê? Então Deus não vai dar tudo que a gente pede. Então não se iluda com isso. Deus só vai dar o que for para a glória dele, o que for do interesse dele. Inclusive essas coisas básicas, saúde, dinheiro. E se você tiver, pense no que isso vai glorificar o Senhor. Vai trazer glória para Deus? Você vai ter, como nessa mensagem que nós lemos, para glorificar o Senhor? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, meu. Lembre disso, tudo. É difícil você viver isso aqui. Falar é uma coisa, não é? É fácil. Mas de verdade, tudo que a gente fazer para a glória de Deus é bem difícil. É bem difícil. É bem difícil. Mas por mais difícil que seja, é dever nosso cumprir a vontade do Senhor.